Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje faremos uma entrevista com o Dr. Rafael Brandão. Ele é oncologista clínico, ele é o fundador da Clínica First, aqui em São Paulo, e coordenador da oncologia do Hospital Moriá. Eu conheci na época de um grande hospital em São Paulo. Ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos, de Harvard. Ele era um fellow, um pesquisador daqueles bons, e continua fazendo um belíssimo serviço aqui em São Paulo. Eu acho que ele vai acrescentar muito sobre o nosso tema, que é câncer dos tecidos moles, que é conhecido como sarcoma. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por você ter vindo. Eu que te agradeço o convite, eu que te agradeço. Quero até começar te agradecendo publicamente. O Libório tem uma gratidão pessoal com você. Logo que eu voltei para o Brasil, eu não conhecia quase ninguém, né? E minha esposa estava nascendo o meu segundo filho. E a gente chegou, deu um tempinho, nasceu. Acho que foi uma coisa de um mês, coisa assim. E no pós-operatório ela teve um abdômen agudo, lembra? Uma suboclusão. E aí eu pedi ajuda pro Libório, ele foi super bacana, você morava até distante, veio no final de semana, tenho uma gratidão, eu e minha família a você, muito obrigado. Não, a gratidão não, isso é amizade, né? Muito obrigado. Respeito ao Rafael. Mas vamos lá, Rafael, por que eu vou escolher esse tema de sarcoma, né? Porque não é um tumor muito comum, mas ele tem que ser diagnosticado rápido até para a gente poder fazer o tratamento correto e ter bons resultados. Então eu vou começar perguntando para você, o que é sarcoma? Sarcoma é uma proliferação, tudo que é câncer é uma proliferação atípica das células e desenfreada, e o sarcoma ele escolhe o tecido mesenquimal, que quando tem as diferenciações do sarcoma, essas células mesenquimais especificamente, com esse nome estranho, são os que desencadeiam o sarcoma. Tem vários tipos, baixo grau, alto grau, ele pode se desdiferenciar, ele pode se diferenciar, ele tem o sarcoma ele é bem peculiar, apesar do nome sarcoma, tem um monte de subtipo de sarcoma. A gente entra no debate e nas discussões, e o que tem mudado bastante hoje em dia. A nomenclatura era muito importante antes, pegar os subtipos, células claras, assim por diante. Hoje a gente já resume de uma maneira mais fácil, eu acho. Perfeito. Aí me fala uma coisa, Rafael. Tem incidência, por exemplo, idade, região mundial que tem mais ou menos? Tem um local do corpo que é mais comum? Sexo tem diferença entre homem e mulher? Se a pessoa tem alguma característica que você poderia definir para nós, não? O que é super importante nos sarcomas é sempre a gente... Isso é raro na oncologia, de uma maneira geral, o câncer. A gente pensar sempre nas causas genéticas. Causas genéticas é a minoria dos casos, porém, no sarcoma é uma das doenças que eu acho que deve sempre levantar essa interrogação. Tem algumas síndromes genéticas, Lifraumenia é mais comum, pacientes terem sarcomas e tem história geralmente. Você pergunta ao paciente, tem alguém na sua família que teve um tumor desse, teve algum quadro relacionado, e ele sempre vai te contar. Então isso é importante, a gente acaba fazendo um acompanhamento bastante de perto nos quadros que tem síndrome genética associada. Outras coisas que o sarcoma, de uma maneira geral, ele se diferencia em tronco, abdômen, tronco, retroperitônio, ali atrás do peritônio, do abdômen, daquela membrana, das vísceras, e das extremidades. Então a gente enxerga muito o sarcoma dessa maneira. E antigamente era muito comum de se ocorrer amputação, né, dos membros, etc. E hoje a gente tenta cada vez mais poupar isso, e tem aí técnicas distintas de serem feitas. Mas de uma maneira geral, essa é a população que tem síndrome genética associada, as topografias são essas, e acho que é isso, Liboni. E aí uma pergunta, então, assim, qual que é a diferença, então, vamos supor, chega um paciente, é comum aqui no consultório, estou com um lipoma, que é um tecido benigno, um tecido gorduroso que cresceu, você falou que dá mais em extremidades. E a gente já tem vários pacientes que nós tiramos já sarcomas do reto peritônio, de membros e tudo mais, fazendo parte da cirurgia oncológica. Como é que eu sei que aquela lesão, que é um lipoma, não é um sarcoma? É na patologia, né? Na hora que não tem jeito. Né? Não tem jeito. Tem uma característica que você fala clínica? Não, até tem. Eu acho que o primeiro cirurgião, que é muito... é macaco velho? Palpa para ver, examina bem, eles conseguem. Mas eu
eu já me errei muito. Achar que é um lipoma, estava tudo tranquilo, prepara uma cirurgia para ser um lipoma, chega ali é um lipossarcoma. Não é incomum disso acontecer. E aí, eventualmente, tem que explorar novamente para acabar tendo uma margem. Não é um problema. Não é nenhum problema, acho que não também. Que é mais superficial, né? Exato. Mas teria talvez uma característica do lipoma, tem ali é mais flexível, mais elástico, teria umas características até tem histórico, geralmente o paciente que tem um lipoma tem outros, tem uns quadros relacionados a isso. E assim, tem gente que pede ultrassom, tem gente que pede ressonância, tem algum exame específico que você pede para fazer? Depende da topografia, ou seja, depende de onde está isso. Ultrassom é muito operador dependente, né? Depende muito do colega que for fazer o exame. Agora, o melhor exame para ver parte mole é ressonância, de fato. A ressonância magnética acho que acaba sendo complementar para entender até onde aquele tumor está indo, né? Entendi, é uma complementação. Aí ajuda se ele está infiltrando, se ele está em outra parte. Pega o músculo, pega o... são cirurgias maiores, né? E fala uma coisa para mim, Rafael, o que provoca esse tumor? Tem um vírus subtipo HHV8 do herpes? Pode dar isso? Isso pode acontecer. E a pergunta que eu estou te fazendo, desculpa te cortar, claro, a pergunta que eu estou fazendo, porque as pessoas me perguntam isso, é transmissível? Então, passa isso daí, como é que funciona, como é que... É verdade isso ou tem fator genético? Esse fator genético você já me falou que algumas doenças, como Gardner, esclerose tuberosa e outros, a gente conversou agora. E agora, pode ser transmitido sexualmente por saliva esse vírus? O herpes sim, pode. Tá. Agora, a questão é o sarcoma de Ewing, né, que tem maior relação com isso. Que apesar de ter esse nome, ele é um sarcoma, mas é um tumor sólido. Ele é diferente desses tipos de sarcomas que a gente está habituado. É mais comum até em crianças, não é tão comum na faixa etária do adulto, né, com quem a gente trata. Agora o ponto principal, sabe que é um estudo recente, a primeira vez foi no New England 2001, depois ele foi atualizado no New England 2010, falando dos hallmarks of the cancer, né, as causas principais do câncer. E dentre elas, sempre está ali vírus, bactéria, até protozoários, coisas que a gente não sabe bem. E existe um microambiente tumoral e é encontrado vírus, bactérias todas as vezes que isso é estudado e aumentado, né? O número hoje está mais de 15 hallmarks of the cancer, começou com 6. Então hoje a gente sabe da importância. Agora, não necessariamente é a causa. Muitas vezes é um fator contribuinte, que está ali, por exemplo, uma bactéria, um vírus, toda hora, vamos fazer uma analogia aqui com o tal da H. pylori no estômago, cada hora é uma coisa, né? Muda, trata, não trata, protege ou não, e tem sempre essa polêmica. Acho que é isso, a medicina, isso que é o bom, de certa forma. Vai mudando, né? A gente vai aprendendo com ela. Verdades transitórias. Bom, então é legal saber que tem alguns fatores externos, né? Bom, aí, Rafael, é o seguinte, fui lá... Radioterapia, acho que, desculpa, Liboni, só para lembrei aqui. Radioterapia também pode ser um fator que propicia... Desencadeante. Tá. Né, de qualquer tipo de agressividade de radioterapia, principalmente as técnicas antigas. Acho que hoje, com a tecnologia, é menos frequente ter sarcoma induzido por radioterapia, mas é outra causa também. Perfeito, né? Legal. Aí o cirurgião foi lá, fez diagnóstico, se é superficial, ok, se é abdominal, que é de reto peritônio, que a gente pega muito aqui. Qual que é o tratamento que eu faço primeiro? Vou direto para a cirurgia, faço quimioterapia, faço radioterapia? Boa. Como é que funciona isso? Depende demais, assim, acho que vamos supor, se é um sarcoma de baixo grau, é um sarcoma de retroperitônio, e é um baixo grau, se conseguem para cirurgia de cara, eu sempre sou favorável, eu gosto. E aí levanta até uma dúvida, uma discussão. Tem grupos que gostam de fazer radioterapia intraoperatória e tem um benefício de fato para esses pacientes. Agora tem que ser um serviço que faça isso adequadamente e tal. No retroperitônio eu já vi resultados bem interessantes. Se é um sarcoma de extremidade e a gente consegue fazer uma neoadjuvância com quimioterapia, se for quimiosensível esse sarcoma, ou com radioterapia, funciona hiper bem, também é algo que é benéfico. Agora, voltando para o retroperitônio, você operou, retirou tudo, vai fazer adjuvância, sim ou não? Depende. Se for um tumor de baixo grau, quimioterapia não funciona tão bem para tumores de baixo grau. Aí, de fato, cirurgia com radioterapia isolada, acho que contribui melhor. Agora, se for um sarcoma de alto grau, sem dúvida alguma, tem papel para quimioterapia e hoje, eu ouso dizer, até para imunoterapia tem papel. Eu tenho alguns casos
Interessantes. Então, porque o reto peritônio... porque é importante que a gente sempre fala aqui, chegar no câncer, é você chegar antes, você fazer o diagnóstico precoce. Eu já peguei vários tumores retoperitôneos que às vezes eu preciso reoperar porque vão aparecendo. Esse é um tumor, por exemplo, o de alto, é o que você está falando, o de alto grau ele metastiza mais fácil, os outros nem tanto. É isso? E a metástase é mais sanguínea. Isso, predominantemente é. E o local mais comum seria pulmão. Isso, perfeito. E menos... no pulmão é um lugar que o sarcoma gosta bastante, né, de acabar... Metastizando. Claro que depende, vamos dar um sarcoma de células claras, é bastante comum, que era um antigo chamado de melanoma antes até, um melanoma mais diferenciado. Hoje, agora no sarcoma de baixo grau, a recidiva é local, geralmente. Né? Não é uma recidiva à distância, ou seja, não é uma metástase à distância. E é isso aí que você falou, opera, aparece de novo. É o vice-presidente do Brasil, você se lembra? Na época era o vice do Sarney, eu acho que eu não me engano. Do Lula mesmo. Não? Do Lula, não foi? Que ele ficou internado um tempo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aí eu operei, tirei o tumor, qual que é o tempo de acompanhamento? A gente fala sempre aquele número 5 anos. Cabalístico, né? Por quê? Alguém inventou que era 5. Alguém inventou 5. Tá. E aí, o que é? Como é que acompanha esse paciente? Ad eterno? Não, eu gosto de acompanhar. Sarcoma é curioso, porque tem casos e casos, né? De fato, eu tenho um caso emblemático para mim. É um leiomiosarcoma de veia cava. Ele parecia um tumor de retroperitoneum que serve muito bem, foi para cirurgia, era um leiomiosarcoma de cava. O cirurgião abortou a cirurgia, voltou, colocou uma prótese, está curada, tem, sei lá, tinha acabado de chegar, tem 5 anos. Nunca mais recidivou e a cirurgia foi R0. A literatura tem pouco caso, é escasso sobre isso, mas o que tem diz que de fato o paciente R0 geralmente se cura. Como é que eu acompanho esses casos? Nos primeiros 2 anos eu vou acompanhando mais de perto, cada 3 meses, fazendo alguma imagem. Depois eu espaço para cada 6 meses e depois eu espaço para cada 1 ano e olhe lá, muito relacionado e você faz acompanhamento de imagem. Exato, só imagem. É imagem mesmo, não tem exame sanguíneo, é imagem. Imagem. Hoje ainda a gente não tem, acho que no futuro não muito é como breve... um carcinoma que a gente está lá com CEA, CA19.9, não tem marcador. Não tem marcador, é imagem mesmo. Eu acho que ano que vem a gente vai voltar aqui, vamos conversar, vai ter células tumorais circulantes, provavelmente, para a gente estar medindo aí já no Brasil, acho que disponível. Tá. Que a gente chama de anátomo, como é que chama? Biópsia líquida. Biópsia líquida, exatamente. Aí eu acho que é uma coisa... que sim. Tá. Lembrando que você falou que é um leiomiosarcoma porque é do tecido muscular liso, então ele muda o nome, né? Então, de acordo da origem que ele vem. Um sarcoma muda só o nome para falar, vem do músculo liso, por isso que vem da cava, né? Aí, taxa de sobrevida. Todo paciente fala, Liboni e o Rafael estão me acompanhando, eu estou com sarcoma. Qual que é a minha taxa de complicação e de sobrevida? Porque nos sarcomas que a gente reopera várias vezes em reto peritônio, às vezes o doente acaba tendo alguma complicação infecciosa ou alguma outra complicação, acaba até tendo problemas outros. Mas assim, qual que é a sobrevida normal ou riscos desse paciente? Eu acho, sabe que os dados, as evidências que a gente olha relacionadas à sobrevida de sarcoma são sempre horrorosas, né? São sempre ruins, porque coloca-se de uma maneira geral. E como eu te falei, acho que o tratamento mudou demais e as estatísticas elas são provenientes numa época onde não tinha nem remédio direito, onde fazia ifo e epirubicina no máximo para tratar. Hoje a gente tem inibidor de tirosina quinase, vários, né, disponíveis para se utilizar. Hoje tem a oncogenética, né, o fato de tentar achar terapia-alvo e tentar tratar esse paciente de uma maneira. Tem imunoterapia. Eu tenho uma boa experiência com alguns tipos de sarcomas com imunoterapia. Boa experiência, quer dizer, casos que foram muito bem, assim, estão indo muito bem. Então, eu acho que eu não gosto muito de colocar sobrevida, porque cada caso a gente não sabe isso, entendeu? Eu acho que eu vou estar... E aí eu vou estar contaminando a mente do meu paciente para um número ruim. E você sabe que a cabeça da gente acredita, né? O corpo obedece. Eu tenho pacientes que falam, nossa, o meu caso é muito ruim, que eu já passei em outros colegas teus. E aí quando eu fui ver, já são 15, 20 anos, ele não escreveu um livro, não plantou uma árvore, não é assim? Aquelas histórias que a gente já conhece. Agora, cada paciente responde de um jeito, depende muito de quem opera, depende muito de quem faz a parte oncológica, tem que ser gente boa, tem a equipe multidisciplinar, né? Agora, Rafael, eu acho que aí a cereja do bolo da nossa entrevista é assim,
quais são as novidades que a gente tem hoje? Você já falou algumas coisas, né? Terapia-alvo é uma coisa bacana. Hoje a gente só libera isso quando a quimio não funciona e tal, ou você já vai direto para alguns casos. Quando é que você indica? Quais remédios e qual novidade que tem para esse tipo de tumor? Então, acho que as novidades tem algumas, de fato, acho que no sarcoma. Falar de personalização da oncologia é isso para todas as doenças. E no sarcoma não é diferente. Eu acho que, de fato, entender bem o tumor, entender o que está sendo gerado, aonde está vindo isso e o que pode colaborar no tratamento, acho que é o grande desafio do médico. Até pouco tempo atrás, tratar sarcoma era extremamente frustrante, porque você não tinha muito remédio e de fato, é uma sensação horrorosa para nós médicos, né? Agora, e para o paciente, então, muito pior. Agora, sem dúvida alguma, eu vejo, por exemplo, horizontes na junção de tecnologias. Eu tenho um paciente, um colega nosso, anestesista, mora lá em Goiânia, ele um sarcoma de baixo grau de retroperitônio, com várias cirurgias, enfim, em vários lugares. E tinha acabado de sair na ASCO do ano passado, retrasado, não me lembro, um estudo de ipilimumab mais nivolumab neoadjuvante. Fazia 4 ciclos e operava o paciente. Eu fiz isso para ele. Quando ele foi para a cirurgia, as lesões estavam soltas no retroperitônio. Ótimo. E aí estava totalmente diferente do que tinha sido abordado antes e o colega não havia conseguido retirar tudo. Então ele teve uma mega resposta. Associado a isso foi feito rádio. Tem um efeito abscopal, né, da radioterapia, que é quando a gente faz a rádio em um lugar diferente do que a gente tem um efeito da imunoterapia sistêmico secundário, por exemplo, algum gatilho. A cirurgia pode causar efeito abscopal, tem esse nome estranho, mas é uma superpotencialização da imunoterapia. Basicamente é isso. Então, associar a radioterapia, cirurgia, a imunoterapia com terapia-alvo, e mais do que isso, acho que na minha concepção, a grande revolução da oncologia está na área da metabolômica, na área metabólica. Eu não tenho zero dúvidas disso, assim, Liboni. Coincidentemente, nem foi proposital, eu estava vendo um paper que a associação de albendazol ou mebendazol junto com inibidores da ciclina, palbociclib, ribociclib, que são remédios orais, e o albendazol, mebendazol, conhecido como vermífugo, né, antihelmíntico, e é utilizado porque ele atua na fase do ciclo celular, inibe microtúbulo e age na fase G para S ali, da proliferação celular, quando as células se dividem. Com um baita resultado. Em pacientes teve um trial de melanoma, um trial de sarcoma, estudos in vitro, estudos in vivo sendo realizados. E quem é que me provocou a isso? O meu paciente. Acho que os nossos grandes professores são nossos pacientes. Os casos difíceis que nos levam, né? Um anestesista, como falei, mora em Goiânia, virou um expert, foi estudando um monte de coisa, uma sede, né, incrível de viver. Foi estudando e me falou isso, me contou com uma certa vergonha. Eu falei, que isso? A gente só estava todo mundo curado. E fui estudar, e a literatura vasta para isso. Assim como até dados de doxiciclina. Então, como é que é o termo que eles estão utilizando? É a reutilização de drogas antigas, né? de old drugs. Então, bastante curioso isso. Acho que essa é uma das coisas que eu vejo como a metabolômica, né? Entender que de fato qual a via que está alterada naquele tumor. Acho que tem testes, por exemplo, a via do lipídio está super exacerbada, vale a pena tratar dando, por exemplo, estatina para esse paciente, ajustando a dieta de alguma maneira. Quimioterapia, imunoterapia-alvo é um pedacinho, né? É um negócio muito amplo, né? Tem todo um contexto aí, de fato, multidisciplinar. Né? Pô, bacana. Então, olha, é um tema que é interessante, eu acho que são casos desafiadores, né? Eu acho que tem que ser tratado cirurgicamente, né? Todos os casos, não tem como. E tem todas essas novas terapias que eu acho que essa era o grande objetivo de trazer aqui. Você é um grande estudioso da parte oncológica, ia trazer essas novidades. Eu acho que é um alento para quem tem essa doença, sabendo que o doente oncológico é um doente multidisciplinar. Exato. Tem que ser tratado em lugares que fazem isso, não é uma coisa para amadores, né? Exato. E você falou da cirurgia, é importante ressaltar que sarcoma talvez seja o tumor que eu acredito em várias doenças metastáticas serem operadas. Mas sarcoma, não tenho dúvida que é a mais. O paciente pode ter metástase pulmonar, hepática, vale a pena a ressecção cirúrgica sempre, porque não tem nenhuma terapia tão adequada. Recentemente tinha um sarcoma de células claras de joelho com metástase no pulmão.
a gente acabou fazendo, não funciona bem quimioterapia para esse tipo de sarcoma, e foi para ressecção cirúrgica, está sem evidência de doença, está só em acompanhamento, por exemplo. Você faz uma limpeza que a gente fala para ajudar Tinha no alguns tratamento. nódulos e operou. Aquele conceito de que existe uma lesão primária emitindo metástase, lesões, é uma coisa que está diminuindo, sabe? Que é diferente, carcinoma é outra coisa, mas para neuroendócrino e o sarcoma eu acho que é diferente, né? É diferente. Eu acredito que depois de algum momento aquela célula circula e ela ganha vida própria onde ela estiver. E aí vira uma colônia, vira uma vila, é como se fosse uma imigração de fato. E ali se implanta. Então você pode retirar o primário ou não, a doença pode, tipo, o tumor é muito heterogêneo, né? Sim. O tumor é muito heterogêneo. Bom, maravilha. Então, olha, muito obrigado, viu, Rafael? Eu acho que você trouxe bastante informação. Eu acho que o canal serve para isso, para trazer esse conteúdo. Ele vem numa forma compactada, resumida. Eu acho que a pessoa ouve. A gente tem até o podcast que a gente lançou faz um mês. Que está indo muito bem. Então, esses canais, seja por vídeo ou podcast, vão trazer uma noção e dali você começa a fazer suas pesquisas, né? Seja como médico ou estudante ou como leigo que tem algum problema familiar, e eu acho que isso acaba ajudando muito. E agradecer, trazer gente, você super graduada, né? Para tirar você da clínica, da diretoria oncológica, para vir para cá, é uma honra para nós. E obrigado por você ter vindo, viu, Rafael? Eu que agradeço, conta comigo sempre. Tá, um abraço. Obrigado.